Fala galera, estamos chegando com mais um Pode Prosear, dezembro começando, reta final de 2021. E nessa reta final, tá chegando para fazer parte desse nosso projeto aqui, o meu primo Bruno Medeiros, apresentar vocês aí. Seja bem-vindo, parceiro. Tamo junto, hein? Tamo junto, vamos lá. Você nunca fez televisão, nunca fez nada aí? O que você faz da vida? Quase nada. Você é engenheiro, conta pra turma aí. Eu sou engenheiro e primo do Augusto. Eu costumo falar, tem o irmão do Jorel, né? O irmão do Cleitinho e eu sou o primo do Augusto. Então tá tudo certo. É isso que eu faço da vida, eu sou primo do Augusto. Bom, e eu acho que engenheiro para esse papo que nós vamos ter hoje aqui tá alinhado, porque a engenharia está envolvida com a história nossa hoje aqui, porque nós estamos recebendo um grande convidado, uma grande pessoa, tenho certeza que vocês vão gostar da história, enfim. Eu acho que o sinalzinho aí que você está vendo na tela aí, esse capacete aqui já conta um pouco aí do que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Bom, direto dos estúdios Nando Oliveira, tá começando mais um episódio do Pode Prosear. Vai! Sim, é nesse clima de tema da vitória que a gente está recebendo hoje aqui o Júlio Senna. Júlio Senna porque é um sósia do Ayrton Senna, um apaixonado pela Fórmula 1. E quando eu disse, né, Bruno, da engenharia, tem tudo a ver engenharia com automobilismo, né? Tem tudo a ver com velocidade, tudo. E o Senna é um cara que a gente tava conversando mais cedo, né, Júlio? O cara passou por a ascensão dele ao topo, veio, ele ficou pouco tempo, né, por aqui e tem história demais para contar, né, cara? O cara era... Foi uma vida muito intensa. Mais uma vez, obrigado, viu, por ter aceito o convite. Fica à vontade para a gente prosear. Eu quero agradecer o convite, Augusto, que você me fez para estar aqui presente hoje e me dar essa oportunidade de contar a minha história, contar a história do Ayrton, levar o legado do Ayrton adiante. Um prazer, Bruno, estar aqui. Estou te conhecendo hoje pela primeira vez. Prazer é meu. Um grande prazer. E estar aqui, gente, é uma oportunidade de poder levar essa história, esse momento tão bacana que a gente viveu. Essa figura tão iluminada que passou entre nós. Como você disse, Bruno, o Ayrton teve uma ascensão muito rápida, mas um pouco tempo entre nós. Mas esse pouco tempo foi o suficiente para deixar um legado, para deixar uma história, para deixar uma inspiração. E vou só jogar só um pouquinho aqui, isso. Ok. Para mim é muito importante, a minha formação, a minha carreira profissional foi muito inspirada nesses valores que o Ayrton tinha com ele, que fez o sucesso dele. Isso para mim é muito importante e eu vejo essa necessidade de levar isso a outras pessoas, outros jovens, a se inspirar também. Porque esse foi o legado que ele deixou, né? Essa coisa da inspiração mesmo, né? Ele tem uma frase muito marcante do Ayrton que ele fala, né? De seja quem você for, da sua classe, né? Seja rico, pobre, sempre vá atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? E talvez esse é o maior legado e é uma frase que é marcante. Mais ou menos isso mesmo, né? Eu acho que tem uma frase dele que ele fala, inclusive o pessoal usa muito, hoje em dia tem muito frase de efeito, né? O pessoal usa muito aquela frase que ele fala, quando você for fazer alguma coisa, mais ou menos assim, não sei a frase de cor, mas é mais ou menos assim, quando você vai fazer alguma coisa, faça o melhor que você pode fazer, ou senão nem faça. Nem faça, né? Isso mesmo. E eu acho que isso continua inspirando muita gente, senão não estaria sendo usado até hoje, né? Da forma que é usada, como eu acho que eu vejo como motivação mesmo. Né? Isso. E a maravilha de tudo isso que o Ayrton falava nessas frases de impacto é que não adianta você só falar, você tem que fazer. Exatamente. E na prática o Ayrton era aquilo que ele falava. Quando ele falava em dedicação, era uma dedicação total. Uma dedicação que era 100% realmente, não era 99%. Era 100%. Corpo e alma, né? Corpo e alma. Corpo e alma. Aquele desejo mesmo da vitória, de melhorar mesmo como pessoa, como piloto, como profissional. Era uma pessoa, assim, como profissional, como ser humano, era um cara, assim, completo, né? Vamos dizer assim. Não basta ter frase de efeito, você tem que ter a autenticidade de fazer aquilo que você fala. Lá fora o pessoal fala muito walk the talk. Faça o que você fala. Né? Não só fale, não só faça, mas que os dois andem juntos. Senão não se sustenta. Não se sustenta. O que você fala tem que se sustentar pelas ações. Isso. Realmente. Muito bom. Falar até papagaio fala, né? Verdade. O que nós temos vivido, o que a gente tem convivido ultimamente é isso. Muita gente falando muita coisa, todo mundo querendo lacrar, mas
atitudes de verdade, né? Isso. O termo está muito na moda da lacração, né? Lacração. Então, assim, eu acho que vem muito para esse embate aí, o que o Ayrton deixou. E a gente é de uma geração que viu o Ayrton. Né? A gente acordava aos domingos e acompanhava a corrida mesmo. Acompanhava, né? Se a gente tem uma tia lá, né, a Dindinha, ela vai assistir a gente aí. Ela, domingo, a gente tava de férias lá, né? Geralmente férias de julho, os primos todos reunidos. Domingo, ela ligava a TV, vamos ver o Ayrton correr. E Grande Prêmio do Japão, de madrugada, vamos ver o Ayrton correr. Era assim mesmo. E como começou? Até o pessoal, a gente já veio aqui muito falando da história, de tão que é vibrante a história do Ayrton, mas até para o pessoal entender, de onde começou toda essa paixão de depois virar sósia, um sósia do Ayrton Senna. É claro que antes você já acompanhava a corrida, mas teve uma inspiração para isso. Isso eu tenho que voltar lá na minha infância. Eu morava numa cidadezinha próxima aqui, uma zona rural, na verdade, município, Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vocês devem conhecer. É muito próximo aqui em Divinópolis, mas era uma cidadezinha pequenininha, sem muito recurso tecnológico. Mas ali eu cresci naquele meio ali, com aquele desejo de fazer alguma coisa relacionada à invenção. Eu sempre fui muito criativo, desde pequeno. Eu queria inventar coisas. E a única coisa, assim, vamos falar assim, tecnológica que passava lá na época, lá na minha cidadezinha, era o trem. Então eu ia para a beira ali da linha e ficava desenhando os componentes do trem e tentando entender como é que aquela roda funciona, como é que esse trem consegue empurrar tantos vagões assim, e ficava aquela curiosidade toda. E quando o trem parava, eu aproveitava aquele momento para aprender, tentar aprender. E fiquei com isso na cabeça, eu quero ser engenheiro. Mas como ser engenheiro? Eu vim de uma família muito humilde, uma situação muito difícil. De quantos irmãos? 8 irmãos. 8 irmãos. Isso. E o mais novo. E os outros tinham inclinação para outras coisas, mas o que tinha para mecânica mesmo era eu. Eu sempre falava isso com meu pai. Meu pai falava, você vai estudar, você vai estudar. Mas eu ficava assim, poxa, algo tão distante para mim. Mas eu precisava dessa força, eu queria seguir esse caminho. E eu me lembro que em 82, o Reginaldo Leme, ele teve a seguinte sacada, de fazer um álbum de figurinha, bem acessível, principalmente para o público, as crianças, né? E os adolescentes. E em 82 foi lançado esse álbum de figurinhas. Ping Pong. Isso, para ver, legal, né? Esse álbum que marcou a infância de muita gente, eu acredito que é de vocês também. 82 o Senna estava no kart ainda, né? 82 o Ayrton estava na Fórmula Ford 2000. Ele estava nascendo. Ele estava nascendo. 81 ele estava na Fórmula Ford 1600, estava se formando, foi campeão e migrou para a Fórmula Ford 2000. Então ele estava tendo um sucesso enorme e rapidamente ele chegaria à Fórmula 1. Então ele precisaria passar por mais uma categoria que seria a Fórmula 3. Foi em 83. E em 82 o Reginaldo lança esse álbum. Eu, como toda criança, opa, bacana esse álbum, quero entender. Eu já gostava dessa parte mecânica, de engenharia. Aí eu tive meu primeiro contato com o automobilismo. Aqui eu pude conhecer alguns pilotos, Nick Lauda, Keck Rosberg, Didier Pironi, Gilles Villeneuve. Só tem roda dura aí, né? Nelson Piquet. É uma época de ouro. Uma época de ouro. Bom, vamos ser bem sinceros. Aí estão as picas do automobilismo. Tá a foto do Mansell, o Nigel Mansell, né? Nigel Mansell ainda na Lotus. Na Lotus ainda. O Nigel Mansell, ele tinha umas histórias que ele era um cara muito desastrado, né? Ele tinha umas histórias. Eu lembro, tem um vídeo dele no YouTube, se você procurar, você acha. Ele comemorando em cima de uma caminhonete, aí a caminhonete passando ali dentro da linha dos boxes ali, né, do paddock ali, em frente ali o paddock, e tinha uma ponte de concreto, uma passarela em cima de concreto, e ele de costa, encostado assim na cabine da caminhonete, lá agitando. E a caminhonete passa debaixo dessa passarela e ele mete a cabeça, dá uma cabeçada na passarela. A sorte é que a caminhonete estava devagar, né? Lógico, no momento da comemoração. Né? É hilário essa história. Mas ele tem uma história de desastres, assim, pessoais, né? Mas na pista, certamente, a concentração na pista, vinha, ele era... É o leão na pista. Ele era um cara, assim, inclusive, o Senna mesmo inspirou nele, né? Na época que ele estava indo... As tiradas, ele é meio que um mentor ali do Senna, né?
Mas foi assim, aí o meu contato com o automobilismo foi através desse álbum. Aí eu já comecei a entender o automobilismo e me interessar pelo esporte. Só que ainda faltava aquela figura de alguém para torcer. Tinha só fera, igual você falou aqui, só pica aqui nessa época aqui. Mas a não nata tinha ainda do automobilismo. O pior, o Gilles Villeneuve, que corria pela Ferrari. Infelizmente ele faleceu nessa época. Ele teve um acidente e perdeu a vida dele. Mas era um piloto assim que, depois quando eu vi o Ayrton, me lembrava muito o Gilles Villeneuve. O estilo de pilotagem, o arrojo. Você é um ferrarista? Ou que... Augusto, eu era apaixonado por todos os carros. Nessa época, era louco por todos os carros. Até os mais... tinha que a Ocela, equipes assim que nem existem mais. Então, assim, eu gostava de tudo. Tinha erro. O fato, né, do carro, né, o trem chamou atenção, né? Então, aqui um carro em alta velocidade, né, tecnologia, te chamaria mais atenção ainda. E o que mais me chamou atenção também, Augusto, além dessa tecnologia, é a organização da Fórmula 1, do automobilismo. As pessoas uniformizadas, todos usando EPI, cada um com uma função. Você tinha os engenheiros, você tinha os mecânicos, o chefe de pista, o sujeito lá da telemetria. Tinha uma hierarquia, isso, Tinha uma hierarquia muito bem organizado. Um tempo cronometrado, horário para tudo. Um esporte assim, que me chamou muita atenção pela organização. Muito interessante. Mas ainda me faltava aquele piloto para quem torcer. Nesse processo, comecei a assistir Fórmula 1, mas eventualmente. Não era assim aquela coisa, todo domingo eu vou assistir. Não era assim. Quando ligava a televisão, estava coincidindo, passa uma corrida de Fórmula 1, estava lá assistindo, não perdia. E foi passando o tempo, no ano de 86, eu perdi meu ídolo, a minha referência. A pessoa que eu mirava para ser igual a ela a vida toda. Perdi meu pai, aos 12 anos de idade. E foi uma pancada muito violenta para mim. Eu falei, e agora? O que vai ser do Júlio daqui em diante? Essa figura que eu tanto amo, que eu tanto me inspiro. Qual o nome dele? Marcílio. E era um lavrador. Mas um lavrador com a sabedoria assim fantástica. Uma sabedoria, um posicionamento ético muito além do tempo dele. E aquilo para mim foi uma dor enorme. Aonde eu vou buscar uma referência para continuar? Até então ele deixou um legado para mim. Mas e daqui em diante? Poxa, um menino, como é que vai ser quando eu tiver que fazer minha barba? Minha primeira barba. Como é que vai ser a minha primeira namorada? Como é que vai ser isso? E 12 anos já tem noção disso, né? A criança já tem, assim, já começa a ter, a pensar na frente. Você estava no momento de formação também. Também. Justamente. E aí, o que aconteceu? Eu ligo a televisão desses momentos que eu gostava do automobilismo e está lá Ayrton Senna da Silva. Que eu assisto aquela corrida. É um da Silva, né? Se for olhar, um da Silva. A brasileiro... primeira coisa isso aí mesmo, Bruno, que eu gosto de destacar. Ayrton Senna, da Silva. Gente, o da Silva é tão comum aqui no Brasil. Não, é brasileiro. O da Silva é aquele, sou eu, é você. Todo mundo. É o Zé da esquina, é a Maria, é o João. São os da Silva. Aqueles que põem a mão na massa, aqueles que suam, aqueles que têm as dificuldades do dia a dia, que falta dinheiro no final do mês. Que tem que regrar o pouco que ganha para conquistar as coisas. Os vencedores, né? Os vencedores. E vejo um da Silva lá, na Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo. E mais, brilhando na frente, pilotando de uma forma magistral. Igual eu falei aqui, eu gostava muito do Gilles Villeneuve. Poxa, esse cara pilota igual ou melhor do que o Gilles. Aquilo me encantou. E saber que ele era um brasileiro... Aqui me despertou. Eu falei, poxa vida, gostei do piloto. Quem é esse cara? Aí foi estudar sobre. Aí foi o momento de pesquisar. E como é que foi a história isso aí veio depois, né? A sua aparência física, assim, seu semblante é muito parecido com o dele. Só que você põe boné, eu tava vendo umas fotos. Quando você é mais novo, você já tinha um pouco do, você já tinha do físico, eu observei o seguinte, eu olhei para um cara magro, franzino, com cabelinho meio atrapalhado. Eu falei, poxa, eu sou desse jeito. Eu já me identifiquei também com o estilo jeitinho dele. As pessoas perguntam assim, Júlio, você corta o cabelo igual ao do Ayrton? Não, eu corto do jeito que eu sempre cortei. O negócio foi a coincidência. E o Ayrton, quando entrou na Fórmula 1, ele era muito franzino.
Um dos motivos que fez o Ayrton buscar o Nuno Cobra como preparador físico foi justamente para isso. Para ele ter uma musculatura melhor, uma força maior para dominar o Fórmula 1. O carro extremamente agressivo. Naquela época, 1.200 cavalos de potência. Vocês imaginam um carro? Hoje 650. Naquela época era 1.200. Os carros antigamente eram menos eficientes do que hoje, né? Inclusive, assim, não tinha... Dependia mais do braço mesmo do piloto, não tinha controle de tração, não tinha transmissão automática, né? Ali no volante. Então, assim, era raiz mesmo, né? O negócio era ali no cantinho. Tanto é que tem uma história bacana do Senna, depois, se você quiser, a gente pode até entrar, que teve um grande prêmio, não sei se foi no Brasil, que ele perdeu 4 marchas do carro. Ficou só 4 marchas, ele ficou só com a 6ª marcha. 5 marchas, né? Isso. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Isso foi gradativo. A cada volta ele perdia uma. E ele terminou o Grande Prêmio, ganhou em primeiro lugar só com a 6ª marcha. 1991, Interlagos. Interlagos, foi no Brasil, 91. exatamente. Travado com a 6ª marcha. Travado com a 6ª marcha, ele ganhou o Grande Prêmio na chuva. Isso. Na chuva, em Interlagos. Então, assim, era pilotagem raiz mesmo. Então, se você falar assim, o cara é bom, é porque o cara era bom mesmo. Ele né? tinha um diferencial. Tinha um diferencial. Os caras hoje são bons também, né? Não é que são ruins os pilotos, mas a tecnologia ajuda demais, né? Hoje a evolução tecnológica foi muito grande. Foi muito grande. Mas naquela época, Augusto, eu observei, já me identifiquei com o jeito dele. Poxa, o cara, além de ser da Silva, é um piloto fantástico e o estereotipo dele parecia com o meu. Aquilo me reforçava também. Que na escola o pessoal fala, poxa, Ju, você é magro demais. Melhorava o esqueleto, aí tinha os apelidos. Melhor a autoestima, né? Você buscou a referência até para melhorar a autoestima, né? Isso. E aí vem uma coisa muito importante. Porque o Ayrton começou esse trabalho de preparação física e eu observava aquilo. Aí falava na mídia, falava que o Ayrton corria 8 km por dia. Eu queria correr 8 km por dia também. Eu comecei o meu preparo, do meu jeito. Porque tudo que ele fazia, eu queria me inspirar nele. Falei, isso está dando certo para ele, vai dar certo para mim. Olha para você ver a mentalidade da pessoa. Né? E pesquisando ali quem era o Ayrton Senna, aí, através de jornais, era muito difícil. Porque você contava só com a imprensa, né? A televisão contando as histórias, jornais, revistas especializadas, né? Isso. Que detalhava muito o dia a dia. Tinha acesso também, porque antigamente eu lembro que revista, jornal, era o acesso a esse tipo de mídia era complicado. Não tinha essa mídia especializada muito hoje forte ainda, tudo né? é muito fácil, as mídias sociais, você tem um celular, você tem acesso ao mundo inteiro, Exatamente. Então a informação ali é muito rápida. Naquela época, na minha dificuldade lá, primeiro lá não tinha uma banca de revista. Jornal não era uma coisa comum, as pessoas assinarem jornal onde a gente morava. Então o que eu fazia era o seguinte, eu vinha para Divinópolis, com a expectativa de ir nas bancas de revista. E as bancas de revista que eu frequentava era aqui na antiga rodoviária, na rua Getúlio Vargas. Aqui na Getúlio Vargas. Hoje prédio do SAMU. Isso. E aquilo ali era o lugar que me encantava. Você tinha uma banca na direita ali, né? Logo na entrada, e tinha uma outra lá no fundo. Então eu ia nas duas. Porque senão eu ficava manjado. Por quê? Você folheava as revistas. Eu não tinha dinheiro para comprar a revista. Ficava folheando. Não tinha. Aí eu tinha que me fingir de comprador da revista. Posso dar uma olhadinha rápida na revista? Pode. Ali eu tinha alguns minutos para me inteirar do assunto. Então eu pegava 4 rodas, eu pegava a placar e ficava lendo quem é o Ayrton Senna. Buscava lá rapidamente. Outro ponto de informação que eu tinha era onde vendia a revista usada. Logo ali perto do hotel que tem na Rio de Janeiro, sim, tinha um local logo abaixo que vendia revistas usadas. Então eu ia lá para pesquisar o quê? 4 rodas e placar. Aí comecei a entender a carreira do coisa Ayrton. Também, né? Assim, eram reportagens, ocupavam ali 2 páginas páginas só. 2 páginas. Eu acho que na época também, até as pessoas no Brasil, assim, falar de automobilismo mesmo, na época, a gente tinha uma referência do Reginaldo Leme, né? Inclusive foi o Reginaldo Leme que ensinou o Galvão o que era o automobilismo, porque o Galvão ele entrou na Fórmula 1 através do Reginaldo Leme. Depois ele acabou, pelo fato dele ser um comunicador, né? Um comunicador assim, que tinha uma postura bacana, o Reginaldo Leme virou comentarista, mas quem passava tem comentários também, tem hora existem algumas falas, né, do Galvão que são contestadas, diz que fala muita bobagem durante a transmissão, né? Enfim, agora também não está falando mais porque a transmissão agora foi para a Band. Agora foi. Sérgio Maurício. Agora é Sérgio Maurício. Então,
você buscava essa referência e foi crescendo e você se tornou industrial? Qual que foi a sua formação depois disso? Aí aquele foco. Nesse momento que eu vi o Ayrton, comecei a me inspirar no Ayrton e já tinha essa vocação para mecânica, veio na minha cabeça o seguinte: ou eu vou ser piloto de Fórmula 1 ou vou ser engenheiro. Eu coloquei isso como meta para mim. Mas ser piloto de Fórmula 1, eu já sabia, tenho um raciocínio muito lógico, dedutivo, eu já sabia que aquilo não era para mim. Pela minha situação financeira. E outra coisa, para ser um piloto de Fórmula 1, você tem que falar um outro idioma, você tem que falar um inglês. A escalada ela é mais difícil. Muito mais difícil. E é caro, né? Muito caro e era fora da minha realidade. E outra, eu estava numa cidadezinha extremamente pequena, Divinópolis também era muito pequeno. Se eu quisesse alguma coisa nesse meio, eu teria que ter o peito e a coragem, deixar minha família e ir para São Paulo. E chegar lá de mão a banana e pedir ajuda para alguém. Eu acho que se você tivesse tornado piloto, não é? Acho que Divinópolis teria um carinho tremendo por você e nós seríamos ruas melhores, né? Mais pavimentadas. Ou mais perigosas, né? Algumas, não, mas eu acho que mais pavimentadas, porque queriam te receber bem, né? Sem buracos, né? Nós não teríamos uma cidade tomada por buracos, então o asfalto seria um tapete, porque nós temos um piloto, né, da Fórmula 1. Não é possível que a gente vai receber um cara... Mas às vezes já serve, nós já temos sósia, então já é alguma coisa. Mas deixa eu te contar uma experiência de semana passada. Eu estava em São Paulo e... muita gente buzinando para mim, cara, e acenando para mim, lá em São Paulo. Eu falei, poxa, eu tô tão famoso, né? Mas não é isso. Cometi tanta navalhada lá em São Paulo, lá que a buzina correu solta e sinais que eu nem vou repeti-los aqui. Então, eu estava me sentindo um aço. Agora eu cheguei no auge do sósia mesmo. Aí eu cheguei à seguinte conclusão: que bom que engenheiro que eu me tornei. Ainda bem que eu fui engenheiro. Porque se eu fosse piloto, estava complicado, meu amigo. Mas aí veio a formação. Depois a gente vai falar da sua passagem em São Paulo recentemente. Lá no passado, aí eu coloquei isso como foco, engenharia mecânica, até para chegar na Fórmula 1. Ou piloto. Mas já sabia que piloto seria algo mais distante. Então eu tinha que pegar um caminho mais fácil, vamos dizer assim. E na época tinha um curso de formação, aliás, até hoje tem, né, um curso de formação lá do Senai, de mecânica. E eu falei, poxa, eu vou matricular no Senai, eu quero aprender mecânica, e eu vou aprender bastante coisa. Então matriculei no curso de tornearia mecânica do Senai. E naquela época era, tipo assim, 100 pessoas por vaga. E era um curso de graça. Eu não precisava pagar, mas era muito concorrido. Eu falei, vou me dedicar para passar nesse curso. E assim foi. Eu fui lá, fiz a prova e consegui passar. E comecei meu curso de tornearia mecânica. E ali, meu amigo, eu pude apaixonar mesmo com a mecânica. Agora para você ver como são as coisas, né? Apesar da aparência física, sósia, isso aí eu acho que vai mais pro lado da brincadeira. Mas a história, ela meio que converge a mesma coisa, né? Um buscando o sonho dele, obstinado, obcecado. Mas o Ayrton transformou a vida dele. Eu acho que mais do que só a aparência, poder, né? Mas ele transformou sua vida mesmo. E outra coisa que a aparência, Augusto, é a energia, a história, ela faz a gente ficar parecido. Exatamente. Tem muitas pessoas que eu encontro, que hoje são amigos, me seguem, todos os eventos que eu participo, falam comigo, juro, não é a aparência que me chama a atenção, é o jeito de falar. É o jeito. A forma de se expressar, a simplicidade, a forma de entusiasmar as outras pessoas. E acaba que a pessoa, além de admirar o Ayrton, passa a admirar o Júlio também. Porque as histórias se entrelaçam. Não, você já me inspirou aqui, cara. Obrigado. Eu não vou ser engenheiro mais não, vou ser piloto de Fórmula 1. Opa, já vai mudar então. Eu também eu deixei isso de lado, porque sempre falo, nossa, lembra muito o Alvimar Perrella e tal. E eu falei, gente, eu não fui presidente de clube, não montei indústria de alimentos e virei jornalista. Mas como virou jornalista. Tá bom, né? Vamos reportar as histórias a vida vai dando voltas, né? Cada um tem um sósia que merece, Cada um tem um sósia que merece. Eu ainda não arrumei o meu, não. Às vezes eu tenho algum sósia. Alguém que... Eu sei. Mas a gente percebe que o Senna certamente foi inspiração para muita gente, como a gente disse aqui no início, mas no seu caso, além de você se tornar um sósia dele, ele transformou sua vida mesmo. E o passo a passo que você foi vivendo com ele, porque você acompanhou um crescimento de uma carreira e você usando aquele crescimento dele para você transformar sua vida também, né? Com certeza. E nesse momento que eu passei no Senai e comecei a fazer esse curso, eu já via minha aptidão pela mecânica.
Aí eu fui aprender desenho técnico, eu fui aprender os componentes de uma máquina, fabricar uma aí aquele peça. caderninho que você tinha lá, você foi vendo o que é a técnica do... eu tinha aqueles desenhos que eu fazia lá do trem, que eu ia lá para a beira da linha desenhar, e agora eu estava diante de uma possibilidade de projetar um carro, de projetar um avião, de um navio, ter acesso assim à tecnologia. Isso foi qual época isso aí, Júlio? Eu estou falando, eu passei no Senai em 87, eu passei no Senai e comecei o curso em 1988. Você estava aí com seus 16 anos, mais ou menos? Eu passei com 14 anos. 14, 15 anos. Vai para você ver, é uma criança, né, cara? Imagina uma criança, né, vendo aquilo ali tudo com a possibilidade de criar, né? Eu estava no paraíso, né? Eu estava. Você achou que estava num sonho, né? E mais, com objetivos. O meu objetivo no meu curso de Senai era ser o melhor aluno. Era tirar a melhor nota possível. Então ali eu me dedicava totalmente. Espelhado em quem? Naquela pessoa que tinha uma dedicação total naquilo que fazia. E ali eu estudava, eu queria tirar a nota máxima. A peça que eu usinava, ela era avaliada no final. E aquilo, se eu errasse uma medida e o professor ia lá e cortava um ponto na peça, aquilo, ficava chateado. A lágrima descia, falava assim, a melhor nota da sala e você está reclamando. Eu falei, não, eu quero o máximo, eu quero 100%. Mas era um desejo, sabe? E aquilo ali foi me moldando como profissional. Aquele profissional que gosta da perfeição, das coisas bem feitas e das coisas inovadoras. Eu sempre olhava para aquilo, isso precisa ser feito dessa maneira? Será que a gente não pode fazer de uma maneira melhor? Eu gostava de conversar isso com meus professores. E ali eles perceberam, esse rapaz tem vocação, muita vocação. Tem futuro. E o Senai, gente, para mim foi uma porta de abertura de muitas possibilidades. Uma delas, eu vou falar da mais simples. Eu falei aqui agora há pouco que eu ia na banca de revista folhear como possível comprador, mas não tinha dinheiro para comprar. No Senai eu descobri um jeito de ter um troquinho para comprar minhas revistas de Fórmula 1. Tinha muito trabalho que os professores davam e sempre, nós sabemos disso, né? Tem aquela turminha que gosta de estudar e tem a turma que não gosta. Aí eu deitei e rolei. Falei, pessoal, a turma que não gosta de fazer trabalho, não gosta de estudar, me paga eu faço o trabalho, eu faço o meu trabalho e faço os seus. E o trabalho era individual. Você gostava, você não estava trabalhando, né? Você estava fazendo. Aí eu fazia a conta, quanto custa uma placa, quanto custa uma 4 rodas, quanto custa uma revista grid. Opa, o trabalho fica em tanto. E assim eu fazia. Aí eu comecei a adquirir o meu material que eu tenho lá em casa hoje, meu acervo. Eu tenho muita coisa toda a carreira do Ayrton eu tenho lá em revista, livros, e foi adquirido através disso. Então, cada material que eu tenho lá em casa, na minha estante, cada revista dessa eu tenho uma história para contar. Tem uma historinha. Essa revista aqui foi o trabalho de usinagem, lá do Senai. Você estava adquirindo conhecimento em todas as áreas, né? Conhecimento porque aí depois passou a ter algo mais... As reportagens certamente já estavam não só contando carreira, mas entrando muito mais detalhes de vida pessoal. Não só vida pessoal, mas às vezes numa construção do carro, falando sobre motor, né? Porque eu acredito que lá no início também era muito mais só de falar da corrida, como tá o cara está se formando. Mas a gente hoje tem uma imprensa mais especializada que ela vai bem a fundo, né? Desde a construção do motor. Isso. E às vezes você estava em busca disso aí também. Antigamente, na abertura da temporada, eles praticamente apresentavam o piloto. Não tinha muita ênfase no carro, né? Hoje tem na abertura da temporada, eles têm um evento, né? Para mostrar o carro. Isso. Como foi desenvolvido. As atualizações tecnológicas e tem, né, um negócio mais... Você vê que é mais um show. Antigamente era igual a gente estava falando, era mais raiz mesmo. Né? E o que te atrai? É mais a Fórmula 1 de hoje ou a do passado me atrai mais, que ela é mais de fácil entendimento dentro dos princípios da mecânica. Você conseguia visualizar de forma mais fácil. Hoje você depende muito de computadores, de software. A coisa é muito aerodinâmica. Então, se você for enveredar nesse assunto, sua formação em engenharia, você sabe disso. As leis da termodinâmica, Bernoulli, você vai estudar uma série de coisas ali que é difícil você enxergar isso. No passado você via ali um carro extremamente simples, né, com a suspensão praticamente exposta ali. Voltando para a engenharia, não sei se você vai concordar comigo. O pessoal da engenharia tem muito, por exemplo, engenheiro mecânico. A minha formação é engenheiro civil, né? A gente vai para engenharia ou mecânica ou civil porque a gente tem a oportunidade de ver a coisa pronta e tocar. Isso. E geralmente o cara que tem vocação para mecânica e civil,
ele não tem muita vocação para elétrica, porque a elétrica você não consegue enxergar, é tudo muito através de medidas e você não tem o tato, né? É engraçado isso. Palpar aquilo ali. Exatamente, Uma coisa, a gente é muito assim, sinestésico. E antigamente você já tinha condição você tinha condição de ver, de tocar. Hoje é muita informação processada, né? Assim, você vê, o cara põe um carro num túnel de vento ali, as informações do túnel de vento, só o computador que vê, você não consegue ver, né? E a oportunidade, igual eu tive, a primeira vez que eu tive o contato de conseguir colocar a mão no Fórmula 1 foi na Lotus do Ayrton Senna. A Lotus de 85. E eu passava a mão assim no carro e sentia, só que quando eu passava a mão eu via a chapa, uma chapa de aço, eu via o rebite, eu via o parafuso, eu sentia o parafuso. Vocês estão vendo foto aí, ó. Vocês estão vendo foto dele aí na Lotus. Em São Paulo, né? É em São Paulo. E aí, eu observando aqui, agora você pega um carro de hoje, uma Mercedes, uma Red Bull, você já não vai ver fibra isso de mais, carbono, é o Kevlar, é a fibra de carbono. Muito liso, muito... É um negócio assim, totalmente diferente. Aquilo você viu uma chapa de aço. Então, quer dizer, uma outra realidade, era uma outra época. E quando você me pergunta assim, qual que eu gosto mais, eu sou saudosista dessa época, de ver essa... Mas é a época que você teve mais contato também, que ele pegou, né, o ídolo dele. Mas eu acredito que hoje também não deixou de ter emoção a Fórmula 1. Não tem. Para nós brasileiros, deixou de ter aquela graça, porque nós não temos mais um piloto lá hoje, né, brasileiro representando, que faça você talvez assistir. Mas o cara que gosta do automobilismo, ele vai assistir. É igual eu, por exemplo, eu gosto de futebol. Eu assisto qualquer campeonato. Hoje, por exemplo, estou obrigado a assistir meu time lá na B. Até porque mas, assim, tem que assistir a Série B agora, então... Tá na Série B é mais complicado, né? Mas eu assisto jogo da Série C, já assisti jogo da Série C. Eu gosto de futebol. Então, é o esporte. É o esporte. Que o futebol de antigamente era... Hoje é muito... É um caicai danado. Mas assim, não deixou de ter o prazer de assistir, não deixei. Mas a Fórmula 1 talvez isso. Ela não deixou de ser legal, de ser bacana, de ser atraente, porque o automobilismo, a essência ainda está ali. Né? Essa experiência eu vivi, Augusto. O último Grande Prêmio do Brasil, em novembro, eu estive lá e pude observar o seguinte, um autódromo lotado de gente. Pois é. De adolescentes, de jovens e de pessoas mais velhas. Ou seja, nós não temos um brasileiro lá hoje correndo nas pistas. Mas o automobilismo é uma paixão do brasileiro. E o que você achou daquele momento? Vamos já aproveitar que você falou do último Grande Prêmio, né, do Brasil. Uma corrida fantástica, eu assisti né, o que o Hamilton fez. E o grande ídolo dele, Ayrton Senna, o cara vai lá e surpreende todo mundo fazendo o mesmo gesto, pegar a bandeira e circular. Parou o carro igual ele fazia, né? Parou o carro, pegou com o pessoal da organização e saiu acenando. Como é que foi ver aquilo lá de perto? Como é que foi para você? Eu quero dar meu depoimento desse assunto aí, que ele me emocionou demais, esse momento. Eu fui para São Paulo... Acho que não teve nenhum que não ficou emocionado. Eu estava assistindo... Todos eu não assisti o Grande Prêmio, eu não vi, mas eu vi as imagens da internet que o pessoal fez, né? Eu fiquei emocionado. O ao vivo é mais forte. Imagina eu assistindo a corrida. Imagina o que você passou. Você estava no autódromo, torcendo para o Max Verstappen mudar durante o decorrer da prova, passar a torcer para o Hamilton e chorar depois que o Hamilton venceu a prova. Então foi assim algo surreal. Mas para contar isso que aconteceu, essa emoção minha, eu tenho que voltar em 93. Espera aqui só um minutinho. Vamos rever então aí um trecho do momento que o Hamilton pega a bandeira. E vamos ver o trecho aí. O Hamilton parou. O Hamilton parou, não sei se ele está pedindo uma bandeira, está pedindo a bandeira brasileira. Está pedindo a bandeira brasileira. Repetindo o gesto de Ayrton Senna. Lewis Hamilton, repete o gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. Emoção total aqui em Interlagos. Esse gênio da Fórmula 1 copia Ayrton Senna. Só faltava isso. Não tinha mais nada para falar. Só faltava isso. Não tinha mais nada para falar. No fim de semana que tocou um monte de punições, né? Foi a punição da troca de motor, depois foi a desclassificação. No fim de semana que tinha tudo para dar errado com ele fez o que fez.
E olha, Felipe, o Celso Miranda, nosso querido Celso Miranda, fez entrevista com ele na quinta-feira e falou assim, ó, se você vai, talvez você troque de motor, ele falou assim, ó, se trocar de motor, vai ser um desastre. Certo, animal, olha nem como tá today. This man is flying. Just listen to that ovation. I said he was quite popular in these parts. The boy from Stevenage goes down very well in Sao Paulo. É de arrepiar, né? Muita emoção. Eu tô arrepiado aqui. Não, porque a gente arrepia. Muita emoção. É, o negócio... Mas você estava falando, eu tenho que voltar no ano de 93. O ano de 93, eu passei 91, 92, juntando dinheiro, ainda tive que vender um som que eu tinha na minha casa para comprar o ingresso para ir para Interlagos assistir a Fórmula 1, realizar meu sonho de ver uma corrida de Fórmula 1. E assim eu fiz. O ano que antecede a morte, né? Isso. E já fui com o seguinte pensamento. Era o ano de 93 que o Ayrton estava sem contrato com a McLaren. Ele estava fechando com o Williams na época, né? ele estava buscando um contrato ainda com o Williams. Sabia que o Alan Prost tinha um carro de outro planeta, que iria vencer o campeonato facilmente. E o Ayrton tinha perdido o motor Honda. Em 93, a McLaren, a única opção que ela teve foi o motor Ford. Não que o motor Ford fosse ruim, mas o problema era o seguinte, a Benetton, que o Schumacher corria, tinha um motor, a versão máxima. O Ayrton, a McLaren conseguiu a versão... O pessoal que é mais novo não vai entender. A Benetton hoje, ela é a Red Bull, né? Ela foi comprada, antes foi Renault, então hoje ela é a Red Bull. Então assim, só para ter uma ordem cronológica, o pessoal mais novo aí não vai entender. A equipe não deixou de existir, né? A McLaren só depois, eu acredito que mais no final da década de 90, que veio a ter os motores Mercedes. E assim, só para contextualizar, porque ele está falando ali, senão o pessoal que vai ver não vai entender muito, né? Obrigado. E todos nós que fomos a Interlagos nesse ano de 93, a maioria foi pelo Ayrton realmente, mas sem aquela expectativa da vitória. Quando nós chegamos a Interlagos, na sexta-feira, já começou um clima diferente em Interlagos. Aqui você olhava para o céu assim, você não sabia se ia chover, se não ia. O Ayrton fez uma classificação, um treino bom na sexta. E essa corrida era a terceira, né, da temporada, não era? Sempre era a terceira? Grande Prêmio do Brasil sempre foi no final do ano ou foi no final do ano, chegou a ser no início da temporada? Salvo engano, 93 foi a segunda corrida do ano. Foi a segunda? Foi a segunda. Em algumas temporadas era a terceira. Era a terceira. Março, abril, mais ou menos. Isso, é sempre esse mês de março. E aí nós fomos para lá com essa expectativa. Na sexta o Ayrton fez um bom treino, mas ficou distante da pole position. E no sábado, o Ayrton também não conseguiu a pole, iria largar mais no fundo, vamos falar assim. Não na primeira posição, igual a gente estava tão acostumado, né? Mas foi um clima assim, diferente. Quando chegou o domingo, como a gente marcou aquele momento, eu consigo sentir ainda o sol, o vento que estava, a vibração da arquibancada. E todo mundo que estava lá para zoar mesmo, para gritar Ayrton Senna, olê, 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 Senna. Assim, ganhou, não ganhou, também, o Senna tá bom também. Isso, tá bom. Só que começou a corrida. O Ayrton simplesmente, naquele dia, estava inspirado. E ele fazendo o máximo. O tempo, de uma hora para outra, aconteceu uma mágica, o tempo fechou de uma hora para outra, assim que começou um dilúvio em Interlagos. Naquele momento, o rei da chuva apareceu. E cada ultrapassagem dele, eu acho que eu lembro de ver, eu era muito novo na época, mas eu lembro de ver esse grande prêmio. Assim, parece que tinha a energia, eu acho que conspirou para que isso acontecesse. A energia daquele dia estava diferente. Tinha uma coisa assim, diferente no ar ali. E cada ultrapassagem do Ayrton, a arquibancada tremia. Ela balançava. Algo assim que eu estava lá, eu chorava de alegria. Falei, poxa, não preciso nem ganhar esse troço mais. Só essa ultrapassagem aqui já tá bom. Tivesse um fone de ouvido, né? Ô, Ayrton, segura aí, cara. Segura aí, pode ficar tranquilo. Isso mesmo. Mas num determinado momento da corrida, nós começamos, todos que estavam lá, falaram, ele vai ganhar esse troço. Ele vai ganhar essa corrida. E isso era impensado naquele dia. Poxa, com esse carro, o cara, o que está fazendo na pista ali não é normal. Eu não consegui achar aqui a posição que ele largou aqui, estava pesquisando aqui. Mas... Salvo engano, foi quarto ou quinto lugar. Eu tenho que
Dá uma pesquisada. Daqui a pouco eu vou pesquisar mais uma para a gente tirar essa dúvida. Isso, aqui. é interessante. E mais, quando ele começou a evoluir dentro da prova, que a gente viu a janela de possibilidade da vitória dele, ele foi penalizado. O Ayrton sofreu um pênalti nessa corrida. Como que era o pênalti? Era passar pelo box? Era uma passagem rápida no box. E não tinha limitador de velocidade, né, na época? Você tinha que passar pelo box numa determinada velocidade. Aí você não podia passar pé embaixo. Mas era uma perda de tempo. Então, ele sofreu essa punição. Só que depois dessa punição veio outra chuva. Parecia que tudo estava a favor dele. Estava a favor dele, estava programado. E o Alan Prost... Sem o melhor motor, né, numa condição psicológica, eu acredito que estava pesada, porque ele estava num momento de transição, né? E o negócio conspira para o cara... É fantástico. E no momento que choveu, o Prost roda lá no final da reta, antes do S do Senna. Aquilo, o autódromo, todo mundo vibrou. Era o adversário que poderia tirar a vitória do Ayrton. Dali em diante foi só comemoração. E no final, o Ayrton vai pegar a bandeira do Brasil. E eu estava no setor G. Não sei se você se recorda, depois quiser pegar o vídeo, Augusto, daquela época lá, vocês vão ver isso que eu vou estar falando aqui. Quando faltava 3 voltas, tinha um sujeito no meio de nós lá que enfiou a mão dentro da mochila e arrancou um alicate. Ele foi lá para a tela, lá no setor G, e começou a cortar a tela. E todo mundo observando aquele negócio. A gente já sabe o que ele vai fazer. Invadiu. E cortou a primeira tela. E ele foi o primeiro a passar. E cortou a segunda tela. Aquilo ali já estava a estratégia inteira. Todo mundo esperando. Na hora que o Ayrton passar na volta de comemoração, vai todo mundo para a pista. Vai todo mundo para lá. E assim aconteceu. Se vocês observarem na televisão, foi nesse momento. O Ayrton tem a vitória. Quando ele passa comemorando, a turma do setor G invade a pista. O Ayrton é obrigado a tirar o pé, porque senão atropelava todo mundo. E eu estava lá, justo na minha frente. Eu olhava, agradecia a Deus. Eu falei, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo na minha frente. Você tem um cara com alicate aqui para cortar a tela. Não é possível que o Ayrton vai parar na minha frente. E a chuva parou. Parou, não tinha chuva nesse momento não. E eu vermelho igual um pimentão. Não só eu, como todos, né? O sol estava muito forte depois e queimou todo mundo lá, como se diz. Ninguém foi preparado. Secou todo mundo. E a primeira tela eu passei. Mas na segunda tela já não tinha jeito mais. A polícia já estava lá batendo em todo mundo. Os que passaram a invadir a pista primeiro, eles ficaram por lá. E o Ayrton para. Então naquele momento eu pude ver o Ayrton, a McLaren parada na minha frente, alguns metros. A turma vibrando ali juntos. E o Ayrton sai do carro. Ele levanta o capacete, a turma levanta ele. E eu vendo o Ayrton ali na minha frente. As pessoas me perguntam, qual que é o seu contato com o Ayrton? O contato mais próximo que eu tive com ele foi nesse dia. E estava o quê? Uns 50 metros, 20 metros? Uns 20 metros. Uns 20 metros, né? Porque a segunda tela ali, ela está um pouco mais próxima da pista, justamente. E depois ele acaba de chegar nos boxes no Aí Tempra vinho, né? Veio um Tempra Safety Car, que era para mim ter andado dele em Interlagos, depois eu falo desse momento, e é do amigo meu, Ivan. O Ivan conseguiu adquirir esse Tempra. Ele achou ele no ferro velho em desmanche, o carro estava para ser desmanchado. Que isso? Ele recuperou esse carro e ele levou em Interlagos agora 2021, fez uma homenagem. Mas aquele dia o Tempra parou, o Ayrton entrou dentro do Tempra, sentou na porta do Tempra e pegou a bandeira do Brasil e deu uma volta com o Tempra. Eu lembro desse negócio, sentou na janela do lado, eu lembro desse fato aí. E essa homenagem foi feita agora, nesse grande prêmio. Por que eu estou contando essa história de 93? Porque eu fui em 2021, nesse último grande prêmio, sem um brasileiro, sem uma expectativa de ver um Ayrton Senna lá, uma história parecida com a do Ayrton. Mas quando eu cheguei em São Paulo, na sexta-feira, que eu olhei o clima de São Paulo que estava lá, eu falei, poxa, está me lembrando o clima de 93. Eu já comecei com aquele sentimento estranho. Pra você ver, você veio com a energia estava pairando igual. Já estava. Quando eu coloquei o macacão, que eu fui para a arquibancada, que as pessoas começaram a chegar perto de mim, eu observei o seguinte, primeiro chegava um adolescente, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode. Aí abraçava o adolescente e falava assim, mas aqui, não é só eu que quero a foto, não, meu pai também, mas ele tem vergonha. Eu falei, que legal, traz ele aqui, vou chamar ele. Mas ele era fã do Ayrton, porque o mais velho ele tem vergonha. Ele não é de chegar e pedir para tirar uma selfie, mas ele é mais reservado. Embora o coração dele estava ali, ó, batendo forte, ele querendo ter essa foto. Tirar a foto. Né? Aí eu perguntava, tá, mas é a primeira vez que seu pai veio? Eu falei, ele nunca teve coragem de vir num autódromo.
Eu estou dando esse presente para ele. Eu achei bacana isso. E esse negócio do Hamilton também é engraçado, né? Ninguém agrada todo mundo, né? 100%. Teve gente que... Eu acho que a maioria aplaudiu o gesto do Hamilton. Teve gente que falou que era marketing pessoal. Beleza, pode até ser marketing, mas teve uma homenagem ali. Teve uma homenagem, teve um reconhecimento ali. E você disse que conversou com o Mateus, fiscal de pista que deu que passou a bandeira para o Hamilton. O título desse são os marshal das corridas, né? São os fiscais de pista. Isso. Ontem estava numa live, eu tive a oportunidade de conhecer essa história dele. Foi muito bacana porque eu também não tinha essa intenção de entregar a bandeira para o Lewis Hamilton. A coisa foi acontecendo. É uma bandeira que eles levou uma bandeira. Pois é, e por que ele estava lá com essa bandeira? Essa bandeira é comum deles levar nos eventos que eles participam para tirar uma foto no final do evento, a equipe. Inclusive o dono da bandeira, que não é o Mateus, ele é torcedor do Max Verstappen. E a bandeira está com o Hamilton. Olha que interessante. Mas foi tudo assim vamos chamar de coincidência. As coisas foram convergindo para uma coisa muito maior. E igual eu falava, as pessoas mais velhas que estavam tirando foto comigo era justamente da época do Senna. Que viu essa corrida de 93 e começou a sentir aquele clima também. Aquela energia boa, né? No sábado. Rapidinho aqui, o Senna largou em terceiro. Terceiro lugar. Isso. O tempo dele foi de 1 minuto... não, isso aqui é o tempo da pole. O tempo da pole. 1:18. Que foi a pole foi com o Alain Prost, foi o primeiro, né? Damon Hill em segundo. E em terceiro o Senna. E depois o Schumacher, já na Benetton. O Schumacher já estava aparecendo. Já estava no encalço. E você vê que foi no braço, porque o Schumacher tinha um motor mais potente que o do Ayrton. E era um motor forte. A chuva, né? A chuva. Interlagos, ele sentia bem, ele sentia bem. Eu acho que ele sentia bem. Interlagos é um autódromo muito desafiador para o piloto. Não é qualquer piloto que tem um resultado efetivo lá. E tem o feeling também, né, do cara. O cara conhece, sabe, ali tem o limite do carro, né? A reta, no final, depois da reta oposta, eu acho que a curva do Laranjinha que fala, né? Isso aí é do bico a curva do Laranjinha. Ali eu acho que é o lugar... Subida do lago. Aquele trecho ali é que desafia mais o piloto, né? É muito complexo, você tem curvas lá que você faz que você não tem uma boa visibilidade. Isso. E é o contrário de muitos autódromos, né? Então é muito desafiador. E ali o piloto, quando ele tem o talento, ele faz a diferença. E ele é um circuito anti-horário, né? Ele é um circuito sentido anti-horário. Então, assim, tem essa questão de referência do piloto também, né? Às vezes tem autódromo que o cara está correndo sentido horário, a referência está do lado direito, né? Vamos dizer assim. E lá a maioria das referências estão do lado esquerdo. Isso. Então o cara já sabe onde frear, já sabe onde que ele pode meter marcha e andar. Então tem toda essa questão. Mas o Ayrton estava no lugar dele. Ele estava no lugar dele, ele estava em casa. Ele estava em casa, ele sabia. E nós relembramos o Ayrton porque na sexta-feira o Hamilton fez um tempo fora de série. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa vida, esse carro do Hamilton, não é possível que é só o braço do cara. E à noite, quando eu cheguei no hotel, eu vi a reportagem, o Hamilton foi desclassificado porque estava com a asa de forma irregular. Então eu falei, opa, tá explicado o que o Hamilton fez. Vamos ver no sábado o que vai acontecer. E no sábado foi a Sprint Racer. Uma corrida lá de 24 voltas, salvo engano. E o Hamilton simplesmente barbarizou nessa corrida. Eu falei, ajustou a asa. Agora não tem a justificativa da asa, isso é braço. É o braço do cara. Braço. Só que o Hamilton cumpriu uma punição porque trocou um componente no motor. E ele saiu... Ele classificou em quinto na Sprint Race e perdeu 5 posições. Ele largou em 10º. Então no domingo... Foi uma corrida de recuperação mesmo. Isso, no domingo nós fomos para Interlagos com a expectativa que daria Max Verstappen em primeiro e o Hamilton ia recuperar algumas posições. Essa era a ideia. Pois é, aí você acha que essa vitória foi da raça, no braço mesmo ali, e por isso conseguiu passar o Verstappen? Você acha que foi essa corrida ali que ele fez? Típica que o Senna fazia. É aquele momento, Augusto, da inspiração. O Hamilton nunca escondeu isso. Ele é fã do Ayrton. Pelo capacete dele, vocês vão observar, principalmente no início da carreira dele. O capacete lembrava muito o do Ayrton. O Hamilton sempre teve o Ayrton como referência.
E estar em Interlagos era a casa do Ayrton. Eu acredito que o Hamilton foi absorvendo essa energia. E você chega hoje a Interlagos, lá tem um prédio enorme, uma torre, em que o Cobra fez uma pintura do Ayrton. Não sei se vocês já viram. Ah, eu já vi. É ele levantando o troféu em 91. A hora que ele faz aquele esforço para levantar aquele troféu. Que foi a corrida que ele perdeu todas as marchas, Isso, né? E aí no braço ele chega. Ele estava cheio de câimbras e com o corpo todo dolorido e ele levantando esse troféu. Então tem essa pintura lá. Então você chega em Interlagos, é impossível você não lembrar de Ayrton Senna. Ele estava com a luva furada, né? Na época ele tava, porque o câmbio era manual, eu acho que ele estava com a luva furada, ele estava com a mão machucada. Chegaram a fazer uma entrevista com ele no final da prova, ele estava com a mão toda machucada, porque o câmbio era igual o câmbio de Fusca. Ele era um pedaço de ferro com a bolinha em cima. Ele tinha perdido até a bolinha aqui, ó. Ele estava passando marcha no ferro. Então imagina ali, você está no cubículo, né? Passando marcha ali, tudo muito curtinho, os encaixes muito... E de tanto ele tentar engatar as marchas e não ir, ele machucou a mão. E falar em luva, você tem uma relíquia, você trouxe uma relíquia, cara, Tem uma relíquia aqui. Só para encerrar essa questão do GP do Brasil, no domingo, quando o Hamilton fez aquelas ultrapassagens todas, eu tive a mesma sensação de 93, que eu contei aqui no início, que a arquibancada tremia, ela balançava, parecia que a arquibancada ia cair. Eu fui em Interlagos em 2004, 2006, 2018, 2019, eu não tinha visto isso, a não ser em 93. Isso se repetiu naquele grande prêmio. Todos que estavam lá, do meu lado, que alguns estavam torcendo para o Verstappen e estavam torcendo de repente para o Hamilton. Porque estava vendo o Ayrton na pista, o jeito de fazer as ultrapassagens. Poxa, e no final o cara vai e pega essa bandeira, aquele autódromo explodiu. Eu acredito que no mínimo ali a preparação dele para a corrida, preparação mental, ele deve ter visto muita corrida do Senna antes. E ele conhece. Foi uma forma de agradecer. Porque ele deixa bem claro que ele sabe de cor salteado, sabe, né, a vida do Senna, de tudo, né? tudo. Todas as corridas, enfim. Vamos mostrar essa relíquia aí pro pessoal. Olha aí. É o par de luvas que o... Conta a história dela aí, pessoal, Ayrton entender. corria na época do kart. Uma das coisas que eu agradeço muito a Deus todos os dias são as amizades que eu faço. Eu prezo muito pelos amigos que eu tenho. Sou uma pessoa muito fiel aos meus amigos e são motivos de força para mim. Alguns desses amigos eu consegui através do Ayrton. E esse caso dessa luva aqui é uma pessoa que conviveu com o Ayrton, amigo íntimo dele, correram de kart juntos. Ele me contou uma história que o Ayrton e ele pularam o muro de Interlagos para assistir uma corrida de Fórmula 1. E os dois lá, assistindo de longe, lá os carros passando. Aí quando passou a Ferrari do Gilles Villeneuve, ele falou para esse amigo dele: um dia eu vou correr ali. Eu vou correr num carro desse. E vou te falar mais, se eu tiver de morrer é num carro desse aí. Olha pra você ver. E esse amigo meu, ele conta isso e ele chora, porque foi algo que se concretizou. Apesar, a gente fica relembrando, né? Isso é inevitável, né, Júlio? Mas se a gente for analisar, apesar da tragicidade do acidente, de você ver o corpo dele ali, né, mole, ele já tava sem vida ali, né? No momento que eles vão lá buscar ele, você vê que a cabeça dele tá caída assim do lado. Ele tinha muito essa questão de não, se for bater, que não seja de frente, né? E foi a única corrida que ele bateu de frente. Ele bateu de frente com o muro, né? Então, assim, ele tinha essa preocupação. E apesar da imagem, de tudo que veio, se você for olhar para um outro lado, ele morreu fazendo o que gosta, né? Ele morreu feliz ali, se for falar assim. Ele faleceu de uma forma que ele não teve arrependimento. Né? Tudo que ele fez foi... Então, culminou naquele fato ali. Apesar de tudo isso, a gente olhar de um por outro lado, a gente sabia que ele estava bem. Deixa ele finalizar isso, mas eu tenho um raciocínio a respeito, eu contradiz um pouco o que você disse aí. Talvez ele morreu fazendo o que gostava tanto. Mas felicidade talvez não é o termo do que acontecia naquele ano. A gente vai entrar nisso depois. Vamos lá. Mas aí a luva, história da luva do kart. Isso. O que acontece? Aí fiz essa amizade com essa pessoa, ele me contou essa história do Ayrton, né, que ele fez esse prognóstico. Um dia eu vou correr nesse esporte, num carro desse, e se tiver de morrer vai ser num carro desse. E
isso se concretizou, né? Eu tenho essas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e essa pessoa fez um contato comigo, me mandou uma mensagem. Eu sou o Flávio, se apresentou, e eu, quando recebo esse tipo de mensagem, eu olho lá o perfil da pessoa, vou entender quem que é a pessoa, até para não para que eu desconfie da pessoa, mas para ter uma interação melhor com a pessoa, fazer algumas perguntas, sim, fazer uma amizade com a pessoa. E eu vi que ele era piloto de kart, já foi piloto de kart, piloto de Fórmula. Eu achei bacana o contato dele e comecei a conversar com ele. As mídias sociais hoje, elas nos permitem isso, esse contato, essa interação com as pessoas. Mas jamais imaginei que eu estivesse conversando com uma pessoa tão íntima do Ayrton, com tanta propriedade para falar de coisas do Ayrton. E aconteceu algo assim diferente entre eu e ele. Por quê? Eu perdi um irmão recentemente, motivo de câncer, e eu era muito apegado nesse meu irmão. A gente conversava muito. Ele gostava muito de ligar para mim e falar assuntos, e a gente ficava horas e horas no telefone, conversando o tempo todo, e um carinho muito grande um com o outro. A gente se identificava muito. Quando eu peguei o contato do Flávio, que eu comecei a conversar com ele, parecia que eu estava falando com meu irmão. Parecia que eu conhecia ele há 20 anos. Conexão imediata. E ele me relatou o seguinte: Júlio, você me lembra o Ayrton, cara. Eu gosto de conversar com você. Eu sinto a presença do Ayrton. Amigo pessoal do cara. Amigo pessoal. A ponto do Ayrton chegar da Europa, descer lá no aeroporto e ligar para ele: me busca aqui no aeroporto. Ele, poxa, pega um táxi aí, cara. É mesmo? Pega um táxi aí. Pegar uma carona no país. O cara tem que ser muito. Vou deixar tudo que eu tô fazendo aqui. Vem pra cá. Se vira aí. Vem pra cá agora. Ele pegava o carrinho dele e ia pra lá. O Ayrton entrava. Aonde você quer ir? Ele falava assim: vamos para Interlagos comer um hambúrguer. É mesmo? Ele queria comer um hambúrguer numa lanchonetezinha que eles comiam na época lá do kart. Então eles iam para lá. Um campeão mundial de Fórmula 1, extremamente conhecido no mundo todo. Ele ia lá para Interlagos. Sem cerimônia nenhuma. Sem cerimônia nenhuma, para fazer coisas simples. Olha para você ver. Para se sentir Ayrton Senna da Silva. Eu acho que o diferencial dele era isso. A pessoa. O diferencial dele a simplicidade, era isso. A simplicidade. E o Flávio ia com ele para lá. E aí foi o Flávio que te presenteou com essa relíquia. E quem pagava a conta lá do hambúrguer? Não era o milionário, era o Flávio. Isso. Era o Flávio. Ô Flávio, é que o dia que eu for em São Paulo, nós vamos comer um hambúrguer lá. Você vai pagar. Eu quero aproveitar essa matéria, essa oportunidade, mandar um abraço pro Flávio. Ele sabe que o quanto eu sou grato para ele, com esse presente. E dizer, Flávio, que eu estou ao seu lado. Ele está vivendo um momento difícil agora de problema de saúde, mas é um guerreiro, é uma pessoa que é igual ao Ayrton, um vencedor, uma pessoa que supera os desafios da vida e vai sair dessa, Flávio. E eu estou junto com você, meu amigo. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, uma admiração profunda. E nós vamos ter muito tempo ainda pela frente, meu amigo. Obrigado, Flávio. E o Flávio vira para mim num bate-papo e fala assim: Júlio, eu vou te mandar um negócio que eu tenho aqui em casa. Vou te mandar um par de luva que o Ayrton me deu. Eu xinguei ele porque o par de luva dele estava todo surrado, todo desgastado. O que era característica do Ayrton, o Ayrton usava as luvas dele ao máximo, porque ele queria ter a sensibilidade do carro. Ele queria sentir o volante. E para isso, a luva tinha que ter um certo desgaste. Então o Ayrton gostava da luva nesse estágio que está aqui, toda arrebentada, arremendada. Era o estilo dele. Para ele sentir, ter a sensibilidade do volante. Essa já não tinha condição mais de uso. Quando você pegou ela pela primeira vez, o que você sentiu? Poxa, Tem quanto tempo você está com ela? Tem 1 ano e meio. Mas assim, o cheiro do óleo está aqui. Entendeu? Ainda... Deixa eu sentir. Fica à vontade. E o Flávio vira para mim e fala assim: vou te mandar um presente. Tá aí mesmo. Vou te mandar um presente porque não tem sentido ficar comigo mais essa luva. E eu sei que ela está em suas mãos. Passou na mão de cena. Ele falou: eu sei que ela está em suas mãos, você não vai vender isso para os outros, isso vai ter um cuidado muito grande. E você merece, pela sua história. Conta aquela história pra gente sobre as luvas, de que ele queria usar. Você contou pra gente aqui no início aqui. Isso. Se vocês pegarem. Tem muita gente que não conhece. Se pegar aí no Google e digitar lá Ayrton Senna 1988, McLaren,
Tem algumas fotos que vão mostrar ele sentado naquela McLaren toda poderosa, um MP4/4, e com um par de luvas, ele segurando o volante, aquele par de luva todo arremendado. E tem uma até hilária, que tem um dedo dele saindo para fora da luva. Essa foto a gente acha ela fácil na internet. Então aquilo ali era a luva do Ayrton Senna. E quem costurava era a dona Neide, a mãe dele. Fazia isso para ele. Ia lá e fazia a costura. Poxa, mas nós somos um esporte milionário, de alta tecnologia. O Ayrton não podia ficar com uma luva dessa. Então patrocinadores, a própria equipe começou a chamar a atenção dele e ele passou a usar umas luvas mais novas. Mas a preferência dele era isso aqui, era uma luva surrada. Pois é, mas talvez aí é que está a diferença, né? Eu acho que em algumas situações o capitalismo não poderia entrar tanto, né? Porque isso aí é o que faz o diferencial do piloto, né? Ainda mais naquela época, né? Porque sempre a equipe tinha que preocupar por causa de patrocínio, por causa de dinheiro. É igual chuteira, né? No futebol, luva de goleiro. Você já viu? Tem umas histórias parecidas com isso também. Tem uns goleiros que tem a luva preferida dele, porque ele E tem um cara que tem a chuteira preferida dele, às vezes ela tá velhinha. Mas às vezes tem um outro patrocinador e tem que jogar com aquela. Ele tem que jogar com aquela. Eu acho que isso aí tem algumas coisinhas que realmente atrapalham. Eu acho que atrapalha o esporte, sabe? Assim, na essência do esporte mesmo. Eu já fui atleta também, o Augusto já foi também atleta. Não parece, mas já foi, né, Augusto? Ele já foi atleta. Eu tentei futebol, mas não deu muito certo, e depois eu comecei a jogar vôlei na minha cidade, enfim, mas não era profissional. O mais radical que eu fiz foi ping-pong, tá? É mais radical? O mais radical foi ping-pong. Dama. Eu nadei a nível profissional, quase sempre profissional, nadei aqui no clube aqui da cidade, no Estrela, fui parte da equipe lá na década de 90, e tem uma história engraçada porque no dia do acidente do Senna, eu estava em uma competição, um campeonato de classificação para o Campeonato Mineiro, em Acesita, que é uma cidade do lado de Patinga ali, Timóteo, e tem um clube lá da Acesita, eu não sei se é Acesita ainda, mas a gente estava numa competição, eu estava terminando uma prova, já tinha terminado as provas do dia, no domingo, a gente fazia as provas do dia, na parte da manhã, e eu estava indo pro refeitório, para a gente poder lanchar para vir embora. E cheguei lá e eu vi, a Globo já estava transmitindo lá na época a cena, né, repetindo a cena, da batida. E ninguém entendendo muito bem o que era, e aí eu já não lanchei, eu fiquei lá observando, ver o que ia falar, e assim, todo mundo muito, né, velando a informação, não queria dar aquela informação na hora, e a ambulância chegando, só que assim, quem era crítico, eu era moleque na época, tinha meus 14 anos. A gente sente, né, que... A gente sentiu aquilo ali porque, mais da forma do ídolo mesmo, que o Brasil teve. Ele continua sendo, eu acho, que mesmo estando aqui em carne e osso, mas assim, eu acho que a história dele, né, ele ainda é o maior ídolo desse país, que nós não temos há muito tempo. Inspira muito, com né? certeza. Inspira muito. E aí, a gente já aproveitando já que você entrou nesse assunto, aí a gente estava falando do Grande Prêmio de 93, né, que você passou, mas aí vem 94, ele muda de equipe, foi uma transição, tava tempos nebulosos, sombrios, né, assim, foi um ano que começou bem diferente, né, bem complicado para o Ayrton. Na verdade, em 93, final de 93, quando o Ayrton assinou com a Williams, foi uma expectativa, foi uma alegria muito grande para todos daquela época. Todos os torcedores do Ayrton e para o próprio Ayrton também. Ele estava realizando o sonho dele, de sair para uma equipe com um carro mais competitivo. O Ayrton falava que já tinha melhorias em tecnologia também. Em 92, 93, o Ayrton chamou aquele carro da Williams de carro de outro planeta, carro do outro mundo. Porque era uma tecnologia violentíssima, a suspensão ativa, o câmbio automático, uma série de componentes... Controle de tração, eles estavam implantando controle de tração. Uma série de componentes eletrônicos que foram implementados que mudou a história da Fórmula 1. Era difícil, o Ayrton tinha todas aquelas habilidades, mas de frente a essa tecnologia, a coisa começou a ficar um gap de distância muito grande. Então o Ayrton falou, poxa, agora... Tanto é que depois vieram aquelas regras, né? Não podia ter, os carros tinham que estar tudo nivelado, mesmo a cavalaria, de motor e tudo. Então o Tetra era muito certo para nós, para todos naquela época, os especialistas. Só que aí que vem
a parte nebulosa da história. A federação, quando viu aquilo, falou assim, poxa vida, se o Mansell foi campeão em 92 com esse carro, 93 o Prost campeão, 94 o Ayrton vai vencer todas as corridas. A expectativa era essa. E isso era uma realidade mesmo, gente. Se aquele carro, com todos aqueles recursos tecnológicos, cai na mão do Ayrton, é um campeonato fatal. Com nome garantido e todos os recordes quebrados. Às vezes Deus virou e falou assim, não, peraí, meu filho, você já voa nesse aí, vou te tirar aqui pra você dar chance, porque enquanto você tiver aí, você vai voar. Imagina o cara, né, num carro. Mas eu acho que ele teve a decepção de não encontrar um carro que Não, mas aí vem a grande frustração para todo mundo, que foi o seguinte, a federação mudou o regulamento. Baniu a eletrônica, baniu a suspensão ativa. Então, na época eles diminuíram a largura dos pneus também, não tudo foi? Isso, a engenharia da Williams, eles tiveram que projetar um carro de última hora. E aí não acertaram. Um carro de última hora para quê? Acabou aquele recurso uma tecnológico. Para acertar durante a temporada. Justamente. Eu acho que acertar durante a temporada. Isso que o Augusto falou, eu sei isso até foi a hora que com o clima dele. Com a vontade, às vezes, até de correr. De todos, né? Porque passou a ser um campeonato de uma incógnita muito grande. Como é que cada equipe iria reagir sem aqueles recursos tecnológicos? Ficou muito claro numa cena que tem, inclusive minutos antes de iniciar a corrida, ou no treino, não sei, no treino classificatório. Foi no sábado. Que ele encosta no aerofólio do carro, assim, e fica pensativo. Eu acho que tem muito a ver com isso que o Augusto falou, esse clima, sabe? Tipo assim, eu tinha uma dúvida ali. Eu acho que ele não estava seguro. E no sábado teve um acidente com vítima fatal. Na sexta o Barrichello, no sábado um acidente fatal e domingo essa tragédia. E assim, eu acho que isso aí ficou muito marcante mesmo, lembrando dessa cena. Eu sei aonde que o Augusto quis chegar, porque às vezes eu falei naquela hora que talvez ele tinha morrido feliz, mas talvez se não tivesse todo esse retrabalho. Eu acho que ele foi embora com um gosto amargo, um sentimento amargo. Sentimento de que podia ter feito mais. Ele cumpriu a promessa que ele fez pro Flávio lá no passado. Não, sim. Ele foi embora trabalhando, fazendo o que ele mais gostava. E o principal, mas o sentimento dele, que posição que o Ayrton estava naquele momento do acidente? Ele era o primeiro colocado. Ele era o primeiro colocado. Ele morreu em primeiro lugar. Ele estava na ponta. Ele não estava largando lá atrás. E tão engraçado. Para você ver como é que é marcante na carreira do Ayrton. Até a morte dele tem esse mesmo com o carro todo zoado, né? Complicado. É um Silva trabalhor. Primeiro de morreu maio, trabalhando no dia 1º de maio. E em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E o Ayrton ele não era de família pobre, a família dele era abastada. Uma família abastada, enfim, mas assim, era um cara muito simples, assim. Isso. Eu acho que pelo menos essa lição ele deixou pra gente aí. Ele falava muito, né, Augusto? Quando aquela frase que você citou aqui no início, que ele dizia que seja você quem for, de qual classe social que é, ele tinha essa preocupação. Uma das coisas das entrevistas que ele gostava de destacar era a família. Ele falava, gente, eu sempre tive tudo que eu quis. Eu sempre tive suporte. Eu nunca precisei, nunca me faltou nada na minha vida. Mas quando ele falava isso, ele estava contando a história dele, mas o que doía no coração do Ayrton era saber que tinha gente que não tinha as mesmas oportunidades que ele. Dele. E ele sentia muito isso. E o Ayrton, até 94, pouca gente sabia disso. A gente sabia porque a gente era muito fã dele e acompanhava alguns detalhes. Mas o Ayrton fazia doações para entidades, para hospitais, para escola, para pessoas. Mas na hora da disputa era capaz até de jogar lá só que era o seguinte, escanteio. Lá na pista, ele era muito competitivo. Ele era muito competitivo. Mas essas doações que o Ayrton fazia, a pessoa tinha que fazer um contratozinho com ele. Não podia divulgar. Não podia falar, o Ayrton Senna me doou. Ele levava muito a sério. Ele o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Justamente. Nos dias de hoje, uma ação dessa do Ayrton, de bater no companheirinho lá, no adversário, hoje seria condenado, massacrado. Ele ia ser cancelado. O Augusto, a turma da lacração ia querer acabar com a vida dele. Essa atitude do Ayrton, não é só do Ayrton. Eu levei meu filho a primeira vez lá no kart, nós fomos correr. Aí entramos na pista, e chegou um determinado momento que o menino quis me ultrapassar. Eu falei, que desaforo é esse? Esse menino não vai me ultrapassar não. E deu um chega pra lá nele, mandei ele lá na grama. E ele rodou, ele voltou, tentou me ultrapassar de novo, e a gente disputou posição até que me passou. Foi embora. E terminou a corrida e chegou. Que atitude é essa, pai, que você fez comigo? Você me jogou pra fora da pista. Você me deu uma fechada.
Aí eu tive que ser duro com ele. Vai lá no YouTube, Meu filho. assiste a corrida do Senna, vai lá. Meu filho, o negócio é o seguinte, no automobilismo, você entrou na pista, abaixou a viseira, não existe Acabou, pai e não filho, existe, não. existe amigo, É. não existe gente boa, existe o quê? A vitória. É o Júlio. seu melhor. Bom, a Do gente Ayrton chegou era nessa assim. parte da partida do Ayrton e de lá pra cá reforçou ainda mais a sua vontade de levar o nome dele, e aí você fisicamente vai se transformando e, bom, decidiu ser o sósia do Ayrton e levou isso tanto para sua vida que seus filhos assinam Senna. Isso, esse tem sobrenome Senna. Foi uma homenagem que eu fiz para o Ayrton. É até uma história até engraçada que quando eu fui registrar meu primeiro filho, o cartório lá de Ermida não quis registrar ele. Por causa Senna do não Senna. pode, você não tem sobrenome Senna. Eu falei, mas espera aí, o sobrenome do Senna é Silva, não é Senna. Eu quero colocar Senna. No inglês a gente fala middle name, né? É o nome do meio. Ele vai continuar Costa. É Lucas Senna Costa. Não pode. Eu falei, então não vou registrar. Falou, poxa vida, mas você não vai registrar seu filho? Não, aqui não. Aqui não. Não, aí eu vim para Divinópolis. Procurei um juiz. O primeiro juiz que eu procurei, contei a história para ele, falou assim, na hora, essa homenagem sua é maravilhosa, eu também sou fã do Ayrton. E registrou, Lucas Senna. Depois veio o Gabriel Senna também. Então eles carregam esse Senna no nome. Para eles é bacana porque eles conhecem essa história, esse contexto. E eles gostam de usar o... Gostaram depois, né? Porque depois foram... porque na Depois foram época, entender o porquê do sobrenome na Senna. escola era assim, era o Senna e o Seninha. Então eles tinham isso. Mas eles, como conhecem a história do Ayrton através de mim, eles contavam essa história também para os amiguinhos. Então, uma coisa bacana para eles. Eles deram até um depoimento agora recente, numa reportagem que eu fiz aí com a Band. Eles estiveram lá em casa e... Fizeram a reportagem. Perguntaram para eles, aí eles deram o depoimento Não, deles. é bacana. E é engraçado como que irradia, né? O negócio assim, o legado ele vai irradiando, a energia vai tomando conta. E a gente conversando aqui, esse tempo todo a gente vai te olhando assim, né? A gente não sei como tá a sua sensação aí. vai lembrando o cara. A gente fica imaginando que o Senna estivesse vivo aí e estaria... Era isso Obrigado. Era isso aqui. Obrigado. E você escuta isso das pessoas? Escuto. Eu tenho uma amizade com uma pessoa, Augusto, que eu tenho um carinho enorme por ela. Foi a primeira e única esposa do Ayrton, a Lília. Ela cresceu com ele, eles cresceram juntos, casaram e foram para a Europa, quando a Ayrton foi disputar a Fórmula Ford 1600. E depois, acabou que não deu certo o relacionamento, eles se separaram. E nesses eventos eu tive a oportunidade de conhecer a Lilian pessoalmente. Então foi aquele momento de sinergia mesmo, dela falar justamente isso, de identificar. Você me lembra demais ele, não só pela aparência, mas pelo jeito de falar, o jeito de Você brincar. se inspirou, sua vida foi inspirada na vida dele, né, Júlio? As pessoas olham para mim, elas têm aquela imagem de uma pessoa extremamente séria. Só que eu sou uma mistura. Você vai conversar com o Júlio, eu estou aqui falando pausadamente, tranquilo, mas sou extremamente brincalhão. Eu sou brincalhão. Eu gosto do mal feito. Gosto do mal assim. feito. E as pessoas olham para assim. Mas a essência do Senna era essa, certamente. Justa. Né? O Ayrton era assim. Então, ela captou isso também. Assim como o Flávio captou, outras pessoas captaram. A gente tem essa coisa que não foi... Eu não copiei. Isso é meu. Isso é do Júlio. Eu gosto muito de falar isso. A minha identidade, eu jamais perdi ela. As pessoas falam assim, você corta o cabelo igual do Ayrton? Não, é desse jeito. Era desse jeito. É desse jeito. E aí, respondendo a sua pergunta, eu nunca tive essa intenção de ser o sósia do Ayrton. Nunca tive. O que eu sempre tive a intenção é de homenagear o Ayrton. E em 2018 eu tive a seguinte sacada. Eu morria de vontade de ter um macacão. Eu falei, poxa, tá na hora de eu ter esse macacão. Aí consegui uma pessoa extremamente criativa e inteligente, que faz um trabalho maravilhoso, e falei assim, faz um macacão para mim? Faço. Só que tem que ser perfeito o macacão. Eu quero nas medidas, eu quero todo bordado. Certinho, igual. Tem que ser igual do Ayrton. Idêntico ao que ele usava. E aí é bom que você passa essa energia, essa paixão para a pessoa e vê que a pessoa também é apaixonada com a Ayrton. Tem uma história com a Ayrton também. Isso aí você deve encontrar toda hora. Toda hora. É geral, todo mundo gostava do Senna mesmo. E assim foi feito, o macacão do jeito que eu pedi. Quando chegou eu fiquei maravilhado, aí tirei foto com o macacão e botei ele pendurado em casa. Minha esposa, tira esse troço daqui, tá enfiando na sala. Não, você falou que foi andar de kart com seus filhos lá. Você foi com o macacão? Você correu com o macacão? Com o macacão. Olha pra você ver que legal. Podemos te pedir uma coisa? Eu posso pedir uma coisa? Pode sim. Tem jeito de você colocar o capacete?
Tem sim. Só pra gente. Aí que nós vamos viajar aqui no. Agora nós vamos viajar no tempo. E aí esse macacão, quando... Olha só. Vamos ver ali no vídeo, olha lá. Ayrton Senna do Brasil. É de arrepiar aqui. É. E que eu falei, quando Não, abaixa a viseira, a viseira. aí é o piloto. E esse capacete você usa aí. Olha nessa aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Fecha a viseira aí. Igual. Aí, Nossa, é ver pra crer. Não, é um negócio muita sensacional. emoção, né? A gente que cresceu vendo, assistindo, né, isso... E assim, seu Boné, você tá lembrando um pouquinho também o Alan Prost. O pessoal fala isso. O Alan Prost, é verdade. Já me falaram isso no autódromo. Aí Pode sabe comprar um macacão, ele era da Williams, né? Era da Williams. Da McLaren também, da né? McLaren também. Mas você sabe o que eu respondo? Falo assim, que bacana, você falou algo interessante. Você pode tirar a foto com o Ayrton e com o Alan Prost ao mesmo tempo. Isso. Pera aí, só tirar o boné. Aí vai o Alan Prost agora. Não, agora é o Ayrton. Agora é o vira Ayrton. de lado aqui, é o Guerra Berger. Entendeu? Eu levo sempre na esportiva. Teve um sujeito lá em Interlagos que chegou e falou assim, poxa vida, você é feio, né? Eu falei, bacana a sua conclusão, cara, mas tem um monte de homem bonito aqui na arquibancada. Se a sua intenção foi achar um bonito, tem outras opções aí. Tem outras opções, fica tranquilo. Então eu sempre levo assim pro lado do bom humor mesmo, não preocupo com isso não. Mas aí eu nunca tive essa intenção de ser o sósia do Ayrton. As coisas foram acontecendo. Fiz um macacão, aí estava na hora de fazer uma homenagem para Ayrton. Eu decidi em 2018 ir no Grande Prêmio de Interlagos fazer essa homenagem. Só que eu esperava o seguinte, eu ia botar o macacão, pedir meu filho para tirar uma foto minha, guardava o macacão, assistia a corrida, fiz minha homenagem. Era isso, a minha intenção era essa, Augusto. Só que quando eu entrei lá no setor, que eu coloquei esse macacão, o negócio explodiu, cara. A arquibancada inteira olhou aquele negócio e começou a gritar, olê, 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 olá, Senna, Senna. E a ponta assim da transmissão da Globo na época, o pessoal percebeu o barulho lá no setor G. Aquela agitação lá no momento que não tinha carro na pista. E o pessoal cantando olê, olê, Senna, Senna. E você estava com capacete? Não levei o capacete, só o macacão e o bonezinho. E ali, o boné é a marca registrada, né? Esse bonézinho da Nacional, do Banco Nacional aí, era marca registrada. Com certeza. E nesse momento, foi algo assim, absurdo. Todo mundo queria tirar foto. E não só a foto, mas contar a história também. Da onde que estava no dia 1º de maio, o que gostava do Ayrton, a vitória, o que fazia nos domingos, o almoço em família, que a gente estava falando aqui, de ligar a televisão às 9 da manhã e assistir a corrida. Aí você ficou com o macacão o dia todo? Não, o meu Grande Prêmio do Brasil virou tirar foto com os outros. Sessão de fotos. Eu não pude assistir a corrida, não teve jeito mais. E aí acabou, aí eu virou o sósia mesmo. Aí o pessoal fala, poxa, você parece com ele. Ou virar e falar, parece com o Alan Prost. Mas criou-se um clima. E as pessoas sabem... E você tem um reconhecimento hoje da família Senna? Eles sabem desse meu trabalho. Eles sabem. Nunca tive apoio deles, mas também nunca tive críticas também deles. Se algum dia alguém da família... Você nunca cobrou isso também deles, não, né? Pelo que você está falando aí, também você nunca teve essa... Porque tem gente que cobra um pouquinho, a gente vê aí... Tem gente que faz as coisas para aparecer, para fazer um marketing pessoal. Você faz pelo prazer mesmo. Você faz pelo prazer, pelo ídolo que ele foi para sua vida. Primeiro, né? eu sou realizado profissionalmente. Eu tenho meu negócio, eu tenho o meu trabalho. Não preciso me promover. Isso é muito bacana, né, cara? Não faço nada assim com o intuito de ganhar dinheiro. Eu vou me vestir como Ayrton, vou cobrar R$1.000 para um evento, 5 mil para um evento. Não faço isso, não faço. Tem gente que faz, né? Tem gente que a gente sabe que tem gente que faz, mas pelo que você está falando aí, eu acho que você leva muito para o lado mais de inspiração mesmo e a sua gratidão por ele ter te inspirado tanto, né? É que se eu conseguir um jovem que estava igual à minha situação no passado, que olhava para frente, falava, cadê meu pai? Eu não tenho meu pai para me dar um apoio. Eu não tenho dinheiro para fazer isso que eu precisava fazer. A pessoa não consegue naquele momento ver um cenário de positividade. Mas a partir do momento que vê alguém
que passou por todos esses problemas e que concentrou e fez sua parte, a natureza conspirou a favor. É ali que eu quero entrar. Sim. Porque aconteceu isso com o Ayrton, mesmo ele vindo de uma família abastada, ele entrou no esporte que não é fácil. Claro. Ele teve que fazer a parte dele. Claro. O dinheiro não compraria E lugar se ele algum não dele, fosse, né? e se ele não fosse o profissional que foi, talvez ele não teria chegado onde chegou. Né? Assim, por determinação. Ele era um cara diferenciado, Ele era ponto final. Aqui, você trouxe você vai falar alguma coisa? Não, tem do um bonezinho, só, tem um... Você falou que tem rapidamente pra gente contar aí essa história do bonezinho aí. Esse boné aí... Esse boné eu fiz questão de trazer ele aqui, porque tá todo surrado. É um boné que a marca do tempo tá aqui nele aqui. Mas foi o meu primeiro boné da Nacional. Esse aqui é dos anos 80. Eu não tinha dinheiro para comprar. Até um dia que eu vi um sujeito com um boné, ganhou aqui do Banco Nacional, que era aqui na 1º de junho para São Paulo, não sei se você lembra. Mais ou O menos. sujeito estava com esse boné. E eu falei assim, poxa, meu sonho é ter um boné desse. E o sujeito olhou para mim e falou assim, esse menino tá numa cara de pidão tão grande. Eu vou dar esse boné para ele. Aí tem coragem de ficar tão para você, menino. Pronto. E a partir desse dia, aonde que eu estava, eu só tirava ele para tomar banho e dormir. Eu usava o bonezinho. E aí vinha as brincadeiras, a alcena de Hermes. Então ficava essa questão, mas era minha marca registrada, a marca registrada do Ayrton também. Esse bonezinho aí. Você olhava o boné e já lembrava do Ayrton. Esse eu faço questão de guardar esse agradecer, cara, sua vinda aqui. Certamente tem muita história para contar. Você vai voltar aqui ainda, a gente vai bater mais um papo a respeito, porque a Fórmula 1 vai continuar acontecendo e a gente espera, né? A gente sabe, o Rubinho passou por lá, o Massa, né? Tentaram, fizeram o que foi possível, né? Infelizmente pegaram uma época em que Rubinho, então, nem se fala, né? Tinha um Schumacher que tomava conta de tudo, né? O Massa também pegou um pouquinho disso também, quase esteve lá, né? Quase conseguiu o seu Mundial, mas a gente torce que a gente vai ficar sempre na torcida para a Fórmula 1 voltar a ter um brasileiro. E parabéns pelo que você faz, surgiu de algo bem tranquilo, natural, né? Espontâneo, né? Espontâneo. E você levar essa história aí do Ayrton, e a gente é que agradece, porque, e hoje eu vim com essa camiseta aqui, ó, escrito Brasil, certamente vai ter alguém que vai falar que é camiseta do Bolsonaro, mas não, essa camiseta aqui verde e amarela, é essa cor que o Senna carregava no capacete, tinha a honra de falar e representar o nosso país. E que saudade que a gente tem de ídolos. E o último ídolo nosso foi Ayrton Senna. E ponto final. É o cara que mostrava a garra que o brasileiro tem e contava isso pro mundo. Não é porque você tá aqui não, viu, Senna? É porque é verdade. Viu, Senna? Né? Viu, Senna? É porque você tá aqui não, viu, Senna? Nós estamos falando isso aqui de coração mesmo. Parabéns aí e continue levando. Sempre tem a imagem, né, que você, com o macacão, o capacete, o boné, essa imagem que você não precisa falar mais nada. A partir do momento que você chega, a gente já começa a refletir tudo e pensar tudo que a gente pôde viver, né? Mesmo. Infelizmente, essa geração, espero que possa buscar e entender um pouco mais do que foi o Ayrton Senna, para voltar a ter orgulho do nosso país, né? E eu não quero ter político como ídolo, não. Eu quero ter pessoas assim, principalmente do esporte, né? Porque o esporte tem essa coisa da competição de você buscar a vitória, né? Vencer na vida. O Ayrton trouxe essa mensagem pra gente. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter vindo aqui participar com a gente do podcast. Obrigado. Que sirva de inspiração também, né, para outras pessoas, né? O Senna não tem a presença física, mas temos uma pessoa que representa aquela figura, representa aquela figura. E a história de vida muito, muito bacana também. Eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez. Esse bate-papo está dentro da minha expectativa, que é justamente criar esse clima mesmo de interação, da gente poder voltar no passado, Sim. de poder relembrar dificuldades, poder falar de superação, acho que isso é importantíssimo, e baseado numa pessoa dessa aqui, o Ayrton, quando a gente olha para o capacete, olha para o macacão, a gente emociona, né, cara? Emociona lembra tudo, lembra todos tudo. nós. Lembra isso para mim é um prazer muito grande. Aonde eu estou, que tem esse momento, que eu tenho essa oportunidade, isso me emociona mais do que a pessoa. Então, para mim é uma forma de me energizar. Com certeza eu chego na segunda-feira no meu trabalho com muito mais energia, muito mais criatividade, muito mais foco, muito mais com vontade de vencer.
de superar os desafios, Claro. que não são poucos. Nós estamos um país passando por um momento extremamente difícil, Muito. em que a gente fala de política, né, Augusto? Estava brincando aí, mas a gente fala isso brincando, mas é sério. Exato. Como acreditar com pessoas com tão baixos valores que estão aí? Exatamente. Pessoas que falam uma coisa, o discurso é um, mas a prática é outra. Pessoas que só pensam em si mesmas. E a gente vai falar de um Ayrton, um cara que era da Silva, que tinha um poder aquisitivo muito grande, mas que ficava preocupado com aquela criança que não tem oportunidade, com o jovem que não tem oportunidade, com as pessoas que não têm o básico. O básico, verdade. acesso à educação, Verdade. a Sem saúde. querer nada. E Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. O marketing- Não pela situação que ele tinha, né? Porque ele tinha a situação bacana, mas você sabia que era de coração. Não era porque ele não precisava ter nada em troca. É porque ele tinha real preocupação, era real. Era um sentimento real. Tanto é que ele velava, né, as doações que fazia. Ele Isso. tinha que ter um contrato para não mostrar. Né? Se Eu aproveitar. falo sempre com os jovens que trabalham comigo, eu tento motivá-los falando o seguinte: faça sempre seu marketing pessoal, mas o marketing pessoal baseado em atitudes, Valores, né? em valores. Você não precisa aparecer, não precisa criar história, seja Não. autêntico, tenha uma história. Coloque de forma sincera as suas dificuldades, aquilo Verdade. que te frustra, aquilo que te dá medo, coloque isso para fora. Seja autêntico, seja sincero. O Ayrton era assim, me ensinou a ser assim, e eu sou assim até hoje. E leva essa mensagem. E leva essa mensagem. Mais uma vez, muito obrigado, porque esse momento é a oportunidade que eu tenho de me expressar, de poder levar essa mensagem. Que não é só levar o Ayrton, simplesmente, o piloto de Fórmula 1 tricampeão, que tinha sucesso, que era reconhecido lá fora. Não, é levar uma história, é levar um contexto para as pessoas. Você está levando a sua história e junto com a história do Ayrton. E isso aí Elas já- caminham juntas. É, Parabéns Obrigado mais pelo uma vez. trabalho aí mais uma vez e muito obrigado. muito bom. Desde já agradecer mais uma vez aí você que ficou com a gente curtindo. Agradecer mais uma vez ao nosso parceiro Nando Oliveira. Nós estamos aqui nesse estúdio que a gente conta a história. E você que tá afim aí de fazer um casamento, a festa de 15 anos, Nando Oliveira, registrar esses momentos fantásticos, tá bom? Valeu mais uma vez, valeu Senna, valeu Bruno, a estreia do Bruno tamo aqui. junto. Vamos lá, vamos agitar esse negócio. Na próxima a gente tá aí. E agradecer pela oportunidade também, né? Apesar de que a gente tá brincando, eu tenho minha profissão, sou engenheiro, trabalho com isso, mas na brincadeira eu levo como sendo primo do Augusto, que ele é o primo famoso, mas a gente tá aí para engrandecer o negócio e fazer... Na nossa infância, adolescência, a gente A brincou gente, muito de fazer na isso aqui. verdade, eu era o mentor dele, que a gente tinha chamava AB Produções. É. Inclusive temos fitas de VHS para provar. Depois nós vamos recuperar esse material. Na verdade, ele fez a faculdade de jornalismo, mas quem levou ele para esse lado Quem negro aí inspirou foi eu. você. Eu sou o Darth Vader do negócio, né? Então, mas eu ficava sempre nos bastidores, eu ficava na parte da Criação. criação Vamos do criar. negócio. E a E gente estamos aí atuava. de novo, mais uma vez, né? As voltas que a vida dá. E estamos aí para poder agitar o negócio, fazer caminhar. Espero que nós possamos de novo, né, trazer você aqui, Júlio, para a gente contar mais histórias, que o acervo é grande. E Vamos tamo atualizando sobre a Fórmula 1 junto. também. Vamos isso. atualizando, né? Bacana. Exatamente. É isso aí, galera. Deu like, curtiu aí, se inscreve no canal, compartilha aí essa conversa, esse bate-papo aqui, que tinha muita coisa para falar. Mas vamos deixar aquele gostinho de quero mais para o Júlio retornar aqui, de Senna, de Júlio, enfim, de Ayrton. A história do Brasil tá aqui. O Senna é a história desse país. Valeu. Pode prosear. Aqui a conversa vai longe. Acelera, Ayrton! Acelera aí, Ayrton.